nós. Precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo dia. A gente começa agora mais um Integrando a Segurança aqui dentro do canal do CT Hub no YouTube. Como vocês sabem, o Integrando vem aí mais de 2 anos com o objetivo de a gente compartilhar conhecimento dentro do mundo de integração, de forma que a gente consiga subir a régua de todo mundo para a gente conseguir entregar coisas com mais valor agregado para os nossos clientes, a percepção de valor dos nossos clientes ser cada vez maior. E com isso, esse é um jogo de que todo mundo ganha. Quanto mais a gente conseguir entregar coisas que façam mais sentido, resolver mais dores para os nossos clientes, a percepção de valor do cliente vai subir e a coisa fica boa para todo mundo. Isso é um ciclo virtuoso e é para isso que o Integrando a Segurança todas as semanas está aqui ao vivo no canal do CT Hub. Hoje a gente chega ao nosso 116º episódio. 116 episódios e todos ficam aqui na playlist do Integrando a Segurança no canal do YouTube. E aí você não pode esquecer das regrinhas de ouro que a gente tem aqui no canal do YouTube, que é senta o dedo nesse like, vamos ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse conteúdo para muito mais pessoas. Compartilhe esse link. Então, se você está assistindo, já clica no compartilhar, sai mandando para toda a sua família, todos os seus amigos, para aquele cara que você está devendo ou que ele está devendo para você. Manda para ele assistir, que hoje a gente vai falar de como ter lucro com inteligência. E aí, então, vai fazer sentido para muita gente. E se você está chegando agora e não é inscrito ainda no canal, corre se inscrever e quando você se inscrever, você clica em ativar todas as notificações. Assim, sempre que começar um programa novo aqui no canal, você é notificado e pode clicar e já vir acompanhar. São mais de 20 programas semanais na grade do canal do CT Hub aqui no YouTube. E como vocês sabem, nessa terceira temporada a gente quer sempre colar, a gente está com o objetivo de contribuir para as empresas do nosso segmento, as empresas dos segmentos paralelos, o segmento de segurança e tecnologia em geral, a gente conseguir deixar os nossos negócios cada vez melhores. Então a gente, desde o início do ano, vem passando por diversos departamentos das empresas. Passamos lá por vendas, pré-vendas, recursos humanos, compras, enfim, falamos de muita coisa até agora e hoje a gente começa a falar do mundo financeiro, money, din-din. É para isso que as empresas também existem, elas precisam produzir dinheiro, elas precisam produzir riqueza e é para isso, só que aí depois que ela produzir riqueza a gente precisa saber controlar também. E é por isso que eu trouxe aqui a Raquel Holler, que é um especialista do mercado financeiro, manja muito e mais um pouco. Ótimo dia, seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui e falar de finanças, né? Falar de como a gente aumentar os lucros, como potenciar os lucros, a melhor coisa é poder ajudar o empresário. Obrigada pelo convite. Sensacional. Tenho certeza que os próximos minutos vai ser espetacular, não perca por nada. Aqui no chat, você que está acompanhando pode mandar as perguntas, viu? Vamos bombardear a Raquel de perguntas, que ela tá doida para responder todas as dúvidas que vocês têm. Então, conforme a gente estiver discorrendo o papo aqui, podem mandando que a gente vai acompanhando e trocando, passando as perguntas dela para a gente debater sobre esse tema. E a gente quer ver vocês também nos nossos stories, isso mesmo. Então, se você está assistindo Integrando, dá um print na tela, marca, posta lá no stories e marca @DalbertoBenhaja, @CTHub oficial, que a gente vai repostar para mostrar que você está aqui 8 horas da manhã buscando conhecimento, fazendo o seu papel de todo dia dormir mais inteligente do que acordou. Isso é sensacional. Vamos lá, para começar, a Raquel já esteve com a gente num episódio do Café com Segurança lá Dia das Mulheres, no Dia das Mulheres, 7 de março, que bacana, legal, muito bom. E hoje é uma honra ter ela aqui no Integrando a Segurança. Raquel, se apresenta o pessoal que de repente ainda não teve a oportunidade de assistir o Café com Segurança lá atrás, e também a audiência dinâmica, cada vez mais pessoas estão vindo acompanhar o canal do CT. Estão voando agora, né? Então, muita gente nova aí chegando. Com certeza. Exatamente porque a gente quer, a ideia é transpor o segmento só de segurança. A gente quer, porque
o mundo de segurança precisa interagir com todos os outros mundos interagirem com o mercado de segurança, então por isso que a gente também promove esse grande encontro de pessoas e profissionais que têm conteúdo para compartilhar. Se apresenta um pouco, pessoal, fala quem é a Raquel? A Raquel é uma mãe, né? Começando assim, a gente começa depois que a gente tem filho, a gente vira mãe, Muda. né? Muda. Mas eu sou empresária hoje, investidora anjo e também consultora de empresas, onde eu ajudo aí, mentoro várias empresas para ajudar realmente a potencializar os lucros. A ideia, no fundo, por que existe uma empresa? É para dar resultado. Sim. Tem um propósito, tem toda essa questão social que é importante, sim, tem a motivação, o propósito que te guia a fazer, te levantar todos os dias para correr atrás disso, mas se ela não der resultado, não faz sentido. Isso vira uma filantropia, vira uma ONG, não é uma empresa. Então, para quem tem empresa, tem que buscar resultado, tem que buscar o lucro. Resultado é a última linha ali, sabe? Aquela última linhazinha que sobra. Recebeu tudo, pagou tudo, tem que sobrar. Tem que sobrar. Então, a ideia é potencializar esse lucro, aumentar esse lucro, aumentar esse resultado. Como? De uma forma mais simples possível. E por isso que eu chamo de lucro com inteligência. É você ser inteligente e fazer o que é mais simples, o que é mais fácil, que está mais ao seu alcance, que gasta menos energia, menos recurso, para aumentar teu lucro. Então, não é nada de bicho de cabeça, ficar fazendo um monte de coisas mirabolantes, não. É só simples. Faz o que tem que fazer, o basicão, para realmente vai fazer diferença. Legal. A gente acredita muito nisso, eu particularmente acredito muito nisso, que a gente às vezes fica demorando para fazer algo porque a gente quer fazer algo muito fantástico, muito fora da curva e realmente, às vezes, o grande resultado vem de pequenas ações, da soma de pequenas ações. E controlar a parte financeira da empresa tem muito a ver disso, né? Às vezes, de repente, a empresa está por algum momento de dificuldade. Isso se aplica até para a vida pessoal, né? Das pessoas, da sua administração financeira pessoal. Tá com alguma dificuldade ali, já sai cortando tudo, faz grandes cortes, esse tipo de coisa, e às vezes não é por aí, né? É você ter o controle ali dos centavos, ali, a soma desse controle do ajuste dos pequenos gastos, de repente, é o que vai fazer o resultado ser melhor, né? Nem sempre é gastar menos, muitas vezes é gastar melhor. Né? O que é gastar melhor? É gastar com uma coisa que vai ter retorno. Né? Às vezes você gasta com coisa que não precisa e deixa de gastar, fica sem dinheiro para gastar com coisa que vai te trazer um resultado melhor. Então, o lucro inteligente não é gastar menos, é gastar melhor. E você falou uma coisa da simplicidade, né? De olhar o pequenininho. Trabalhei 5 anos na Ambev, trabalhei 11 anos na Suzano, são gigantes, multinacionais, as maiores do Brasil. Cara, eles fazem isso lá. É porque eles ganham bilhões que... Não, é cada linha que está sendo olhada ali, cada pedacinho está olhando para não desperdiçar em nenhuma das linhas. Então, o foco é reduzir desperdício o máximo possível para realmente, tanto na empresa pequenininha quanto na grandona, é realmente otimizando esse resultado. Isso faz muito sentido. A gente, às vezes, olha o nosso negócio, um negócio menor, no segmento de segurança, enfim, tecnologia, e cada vez mais até com a questão das startups, cada vez mais a gente tem empresas que fazem impacto social, que performam, mas são equipes pequenas, às vezes não tem um faturamento ainda absurdo. E às vezes a gente vai se excluindo desse tipo de controle porque acha que isso é só coisa para empresa grande, né? Então, até antes de a gente entrar mais ainda no tema, você falou que você trabalhou em grandes empresas e hoje você está mentorando e apoiando empresas de todos os tamanhos, mas principalmente a pequena e a média empresa, porque ela tem essa dor muito nativa de saber cuidar do dinheiro, fazer ter lucro e ter lucro com inteligência. Você, como profissional, quais as diferenças que você viu e vê quando a gente está falando da questão de controles, de números, finanças, numa grande empresa e numa pequena? É lógico que as duas têm o objetivo de ter lucro, mas na gestão delas, porque, enfim, tem a galera que está acompanhando a gente, tem gente da pequena empresa, do médio negócio, mas também, de repente, da grande empresa, seja o proprietário ou seja quem trabalha nessa empresa de maior tamanho. Quais as diferenças que você vê nessa questão do controle da gestão financeira? Eu acho que tem duas diferenças muito... Nunca tinha parado para pensar nisso, vai ser bom você ter perguntado. Mas o que tem de diferença muito grande, assim, que eu vejo? É o tempo de dedicação para isso. Tá. Na empresa grande, eles dedicam mais tempo para isso. Né? Então, você tem, por exemplo, numa Suzano, o presidente da empresa, que tem lá 15 mil funcionários embaixo dele, dedica uma semana inteira do mês dele para olhar resultado e buscar melhorias junto com o time. Né? Quando você vai na empresa pequena, às vezes o dono da empresa não dedica nenhuma tarde no mês.
Então, eu acho que isso faz com que ela seja muito grande, né? Então, eu tento trazer muito isso para meus mentorados, assim, tá bom, você é pequeno hoje, mas dedica um tempinho ali pro teu resultado, porque se o grandão tá dedicando, por que você não tá dedicando? Sim. E possivelmente ele é grande porque ele dedicou ao longo de todos esses anos. A Suzano vai fazer 100 anos agora, daqui 2 anos, né? Tá com 98 anos de vida. Caraca. Provavelmente, esses 98 anos, eles se dedicaram a olhar resultado. Por isso que eles cresceram tanto. E eu tenho visto vários meus clientes que estão comigo há 3 anos já, que já estão evoluindo. Quem evolui? Quem está olhando, quem está com controle, quem está fazendo gestão. Então, se você quer continuar pequenininho, tudo bem. Agora, se você tem vontade de crescer, quer ficar grande, tem que começar a pensar como grande desde quando você é pequeno. Então, se você pensa como grande desde quando você é pequeno, a chance de você ser grande é muito maior. Então, ter esse controle, não precisa assim, vou ficar 1 semana do meu mês, que nem o presidente da Suzano. Não precisa. É fazer dose do que você precisa. Então, 1 tarde, 2 horinhas ali por semana já é super suficiente para você conseguir ter um controle assim, simples, mas que vai trazer resultado para o teu negócio e vai fazer você crescer um pouco mais rápido. Legal. E dentro dessas 2 horas, faz o que então? Beleza, ó, o empreendedor que está acompanhando a gente aí, ele falou, legal, a Raquel me convenceu que eu vou ficar 2 horas por semana olhando meus números financeiros. Beleza, separei aqui das 5 da tarde às 7, das 4 às 6 da tarde. Mas eu faço o quê? De repente o cara não sabe nem para onde começar. O que você recomenda? Primeiro tem que ter os números, né? Legal. Se não tiver os números, você vai olhar o quê? Né? Então, a primeira coisa é ter os números. Então, é importante voltar e falar, eu tenho esses números? Se eu não tenho, é montar. Então, é simples, é só registrar tudo que entra e tudo que sai. Simples assim, não tem segredo, né? O que é lucro? Tá falando, o que é lucro? É tudo que entra, menos tudo que sai é o que sobrou. Perfeito. Os contadores que me ouçam agora, é isso, tá, gente? De forma bem resumida, mas é isso. Funciona, na prática é isso mesmo. Então, você olhando essas informações, tem isso registrado, você tem essas informações na mão, é só você olhar. Né? Como que você olha? Eu tenho, sei lá, pago 200 notas fiscais por mês. Vou olhar as 200? Não, agrupa, junta, né? Tudo que é estrutura da empresa, então aluguel, luz, água, internet, essas coisas de estrutura da empresa, junta num pacotinho. Tudo que é folha, junta no outro pacotinho. Tudo que é insumos ou fornecedores, junta no outro pacotinho. Isso é o que a gente fala de centros de custo, plano gerencial. Que é o plano de contas. Vai juntando esses pacotinhos ali e você vai olhando um pacotinho com a evolução desse pacotinho ao longo dos meses, ao longo das semanas. Então, quanto que eu estou gastando? Estou gastando mais ou menos do que o mês passado, mais ou menos do que a semana passada. Venda, quanto que eu estou vendendo? Faturamento, qual que é a minha margem de lucro? Gente, o que é margem de lucro? Vamos lá, o que é margem de lucro? Margem de lucro é tudo que eu vendi, é o que eu recebi, que entrou faturado, menos o que eu gastei para entregar aquela fatura. Então, vamos supor que eu vendi ali um projeto de segurança onde tem equipamentos e instalação. Então, nessa conta, eu tenho que pegar quanto que eu cobrei do meu cliente, quanto que ele deveria pagar, né? Não quanto ele pagou efetivamente. E tirei tudo que eu gastei com insumo, gastei com frete. Gente, lembra de frete? Gastei com impostos, tudo gastei com a mão de obra. Legal. Dos custos direto daquele negócio. Direto para entregar o que eu vendi. Né? Eu tenho a mão de obra do financeiro, do RH, segura. Não é margem de contribuição. Então, vamos ver se tem essa margem de contribuição. Legal. Eu tenho que olhar isso. Olha se está melhorando ou piorando essa margem. Se o que eu estou gastando diretamente para entregar está compensando. Se eu estou gastando diretamente para entregar, está maior ou menor. Então, ele vai sentar numa semana, 2 horinhas, bater o olho ali e falar assim, olha, eu entreguei 5 clientes essa semana. Vamos dar um exemplo. Um cliente por dia. Quanto que foi cada cliente? Quanto que foi a margem de cada cliente? Quanto que eu gastei? Entregou, não entregou? Então, é esse tipo de análise simples que eu acho que muita gente já deve fazer de uma forma implícita. Sim. É parar para olhar de uma forma estruturada. Legal. Porque essa estrutura vai ajudar a você bater o olho mais rápido, enxergar mais rápido as oportunidades, enxergar mais rápido onde você pode mexer. É isso que eu chamo de inteligência. Legal. Que quando você bate o olho e fala assim, aqui eu consigo mexer. Porque você já está estruturado de uma forma simples e otimizada para você só dedicar 2 horas e não o dia inteiro fazendo isso. Perfeito. E o ponto também é o que você falou da consistência dessa análise. A Raquel colocou aqui o ponto de, para pelo menos 2 horas por semana. Se de repente você conseguir, de repente, 20 minutos por dia, às vezes pode ser bom ou não, depende do seu negócio, aí você tem que ver se você vende muita caixinha, se você tem várias entradas de receita ou não, você de repente trabalha realmente mais com projetos, você tem menos entradas de receita, não estamos nem falando de volume, de quantidades, né? Clientes que estão te pagando. Quanto mais você tem um fluxo de
diversos boletos sendo recebidos e pagos no dia, talvez é melhor você se dedicar menos tempo, mas todos os dias. Se de repente você tem um espaço maior, né, de menos quantidade de boletos que você paga ou você recebe, talvez realmente analisar semanalmente. E eu ouço muito assim, mas eu que aprovo todos os pagamentos. Então, todo dia eu paro para aprovar os pagamentos, então eu olho todos os pagamentos que saem. Mas quando você olha os pagamentos, está pulverizado. Você vai pagando, isso aqui precisa pagar, isso aqui precisa pagar, e você vai pagando, tudo bem. Você está concordando com aquilo. Mas o importante é você olhar depois de forma estruturada. Que você fala, nossa, eu gastei tudo isso esse mês? E às vezes você não se dá conta, você vai pagando R$100, R$1.000, R$5.000, vai pagar e o dinheiro vai indo. Sim. Quando você junta tudo num pacotinho, você fala, nossa, mas daria para economizar. Aí assusta, Aí né? assusta. Então, Verdade. Esse susto é importante, porque esse susto vai fazer com que o empresário olhe e fale assim, eu preciso ajustar isso aqui. Então, você tem a chance de melhorar antes de terminar o mês. Perfeito. A Raquel comentou aqui sobre margem de contribuição. Queria falar um pouquinho mais disso para a galera fixar isso em mente, porque às vezes é muito comum realmente a galera olhar muito só, ter confusão dos nomes. E aí, de repente, é lucro líquido, lucro bruto, margem de contribuição. Eu recomendo fortemente que todo mundo trabalhe com base em margem de contribuição. Entendo que é um mecanismo que faz muito sentido. Na BHC a gente faz muito uso. Isso que é de forma que você consegue saber a margem de contribuição de cada projeto, de cada venda até. Uhum. E esse é de verdade uma recomendação que eu faço, que vocês façam o controle por projeto. Isso é possível. Que não deixe para aquela coisa genérica de vou somando, vou jogando num balde tudo que eu pago, tudo que eu recebo e depois vejo o que sobra. A margem de contribuição é o quanto aquele projeto em si contribui para a empresa, para depois a empresa pagar seus custos fixos, tudo mais. É por aí? Vamos lá, margem de contribuição. Fui lá, vendi um projeto de câmeras, de alarme, esse tipo de coisa, que a gente vai lá vai me pagar R$100 mil. Eu tiro tudo que eu gastei direto com aquela venda, com aquele projeto. O que de repente eu não ponho, não entra como custos quando eu estou falando só de projeto para chegar na margem de contribuição. Gente, o Adalberto vai dar aula aqui com a gente, não precisa nem da Raquel mais aqui. Mas vamos lá. Não, precisa, pô. A margem de contribuição. É que eu já aprendi, estou aprendendo com você, aí eu estou querendo mostrar para ela que eu aprendi com ela, entendeu? Eu tenho certeza que na BHC vocês devem fazer alguma coisa bem estruturadinha ali. O que é? A margem de contribuição é você tirar só os custos que estão diretamente ligados na entrega do que você vendeu. Então, o que você está ligado na entrega? Assim? É o seguinte, se você não vender, você teria aquele gasto? Perfeito. Esse é o pensamento. Esse é o pensamento. A gente brinca, tem um nome bonitinho, chama custos evitáveis. Ou seja, se eu tivesse vendido, eu teria evitado aquele custo. Eu não teria pago mão de obra. Raquel, mas a minha mão de obra é fixa. Eu pago por mês. Então, eu teria gasto se eu não tivesse vendido. Tá, mas se você não vendesse, você não teria esse funcionário na empresa. Sim. Então, vamos pensar assim. O que eu gastei para entregar e fazer aquela entrega? E isso tem que entrar nos custos, que a gente chama de custos variáveis. Tá. Que são os diretamente ligados na entrega. Então, o produto que você comprou, né? O frete do produto que você comprou, o imposto que você pagou nesse produto. Gente, é importante demais, não pode esquecer dos impostos. Os impostos que você vai pagar por ter entregue aquele produto. Legal. Né? Então, por exemplo, você comprou um equipamento. Você paga IPI nesse equipamento, você paga ICMS para trazer até você. Quando você vende o equipamento de volta, você tem que fazer essa questão do ICMS, não sei se tem a de FAO, tem a ICMS substituto, dependendo de onde você está. Ou seja, vai do empreendedor que precisa dominar também a questão até da classificação fiscal que ele está, qual é o regime. Não dá para o empreendedor não saber disso, né? Se ele não sabe disso, ele tem duas opções. Ou ele vai no escuro e pode pagar muito mais, ou pagar menos e depois sofrer uma multa. Tá. Ou então ele fica à mercê de profissionais aí de contadores que ele vai ter que confiar. Sim. Então, ou ele conhece e pode tentar ajudar a otimizar, ou ele contrata alguém para fazer. Legal. Né? Quando você contrata alguém para fazer, você tem que confiar na pessoa e... assim, eu acho que você pode contratar, né, um especialista, mas você precisa pelo menos conhecer a questão macro para você ter condições de criticar, de sugerir, de entender e não esse confiar de qualquer forma, né? Porque a empresa é sua, né? Tem que saber. Porque a margem que você paga, o tanto que você paga de imposto, é expressivo no teu resultado. Sim. Então imagina se você Nosso consegue... maior sócio, né? Eu falo é o grande sócio de todas as empresas é o governo, porque ele leva lá de 10 a 25, 10 a 30% sem fazer nada. É 30% do teu negócio. E 30% vai sair de onde? Se você não colocar no preço do produto. Vai sair do teu lucro. Sim. Você quer 30% a menos no lucro? É muito dinheiro doído, você não né? olhar, né? Quando a gente fala assim, olhar as principais caixinhas, essa é uma das principais caixinhas, né? Então, olha os impostos, todos eles estão intrínsecos no negócio.
Tem ISS, por exemplo, para serviço. Aí tem gente que muda até a cidade. Tem o E, por exemplo, ISS quem está no muda, interior, né? principalmente, né? No interior é muito comum você atender várias cidades. Você não atende só uma. Tá. Então, às vezes, você está com a sede numa cidade e você atende todas as cidades ao redor ali. Se você muda a sua sede para a cidade vizinha, talvez exista uma chance do seu imposto de CSS ele ser um pouco menor. E aí você vai pagar para todas as cidades da região um imposto um pouco menor. Então, tem que Isso entender. é impactante. Às vezes 2-3% que vai fazer uma diferença no seu negócio muito grande, né? Então, tem que considerar os impostos. E também o serviço, a mão de obra, né? Por exemplo, o instalador vai instalar. Então, tem que considerar o salário do instalador, os benefícios e encargos desse instalador, a comida do instalador, a gasolina do instalador, a manutenção do carro do instalador, a depreciação do carro do instalador. Tudo isso, porque um carro você compra, vou dar um exemplo, você compra um carro zero, você vai vender daqui a 5 anos, ele desvalorizou. Essa desvalorização também é custo. Sim. Porque se você não tivesse que entregar o produto, você não precisaria do carro. Então, ela está diretamente ligada à entrega, não tá? Então, ele também tem que entrar. Então, para você olhar os seus custos, tem que considerar tudo que está ligado. Encostou no produto, encostou no produto, é custo variável. Perfeito. Então, considerar tudo isso para você fazer a conta. Muita gente precifica, fala, ó, eu vou colocar um instalador custa R$200 por hora, o instalador tá ganhando bem, né? R$200 por hora, vou gastar mais, sei lá, R$50 de estacionamento, vou gastar mais R$2.000 de equipamento. Ah, vou cobrar ali R$3.000 do cliente. Quando você vai ver, às vezes você esqueceu de colocar imposto, né? E você cobrou R$3.000, mas você gasta R$3.100. Verdade. Você está pagando R$100 só para fazer aquela venda. Sim. Aí não vale a pena, né? É, então tem que tomar não faz cuidado. muito sentido. Porque às vezes a gente tem a mania de olhar só aqueles custos diretos ali mesmo, né? Tipo, ok, me custa X reais a hora do técnico, mas o me custa ele está considerando só salário, né? Não está considerando todos esses outros itens aí que você abordou. 13º, férias, tem que considerar também, diluir ao longo do ano para você poder considerar esse valor também. Então tem que olhar todos os custos. A multa da rescisão, né? Tudo isso você precisa trazer porque uma hora, né? Você vai ou gastar ou esses custos vão existir, né? Então, todos os custos trabalhistas, né? E aí, essa margem de contribuição tem que... Não é falar, beleza, a margem de contribuição deu 10% e eu tô feliz. Não, pelo amor de Deus, 10% você tem que pagar todos os seus custos fixos. Sim. O que são os custos que a gente chama de custos fixos? São as despesas, são os gastos que não estão ligados no produto. Por exemplo, o aluguel, o financeiro, o seu salário, né? Perfeito, vamos entrar nesse detalhe. E também o lucro. Perfeito. Então, você tem que ter... essa margem de contribuição tem que ser suficientemente grande para pagar todos os seus outros custos da empresa. E aí lucro. sobrar o lucro. E ainda sobrar lucro, afinal, não é filantropia. Lógico, perfeito. Você falou que, né, da margem de contribuição inicialmente tira todos aqueles custos variáveis para aquele projeto. Os demais custos pós-margem de contribuição, aí são os custos fixos, que é mesmo que você não vender, você vai ter que você vai gastar, né? Você vai gastar. Aluguel, telefone. Eu acho que essa forma que a Raquel falou pra gente é muito simples da galera entender. Cara, tenta dividir em duas... Você me fala se eu tô certo. Tenta dividir seus custos em duas coisas inicialmente. Estamos sendo bem simplista para ficar fácil de todo mundo ter isso a partir de agora. É simples mesmo. Os custos que você só tem quando você vende, se você não vender, você não teria aquele custo. Então, esses são os variáveis, isso você tira inicialmente direto do preço que você vai receber do cliente. E aqueles custos que são fixos. Se você não vender nada, você precisa gastar, você precisa ter aquele gasto. Esses são os custos do seu negócio para ele se manter vivo. Isso você vai tirar da margem de contribuição. Então, margem de contribuição menos esses custos fixos, aí é o lucro. Aí é teu lucro. E aí, você saber isso já é você começar a ter o inteligência, né? Do lucro com inteligência é você ter o inteligência, né? Imagina que legal você uma vez por semana ali, bater o olho nessa estrutura. Então, quanto que eu vendi, quanto eu tive de custos variáveis, qual foi a minha margem de contribuição, quanto que eu tive de custo fixo, qual foi o meu resultado. Perfeito. Então, 5 linhas ali que você conseguir condensar e olhar aquilo toda semana já vai fazer muita diferença no negócio. Legal. Aí parar de vender coisa com prejuízo. E Verdade. se você parar de vender coisa com prejuízo, esse prejuízo para de comer o lucro das coisas que você está vendendo com lucro. Até porque não vender é melhor do que vender com prejuízo, óbvio. Só que o duro é que às vezes a pessoa não sabe que está dando prejuízo porque não conhece essa estrutura, não se preocupa. Quer dizer, às vezes ele até conhece teoricamente, mas ele não aplica, né? Não coloca na prática, não faz a conta, não faz a análise semanal, pelo menos, como que você falou.
e aí ele está achando que está tendo a margem de contribuição positiva, está tendo lucro e na realidade está sendo negativo, né? Eu já vi Isso gente falando assim, não, eu né? coloco a margem de 40% em cima do meu custo. Markup, né? Não, eu jogo X e tá tudo certo. Então tá lucro. Cara, mas tá pagando teus custos. Comum, né? Tá pagando toda a estrutura que você tem. E quando a gente fala custo fixo, não é aquele custo que é igual todo mês, não, tá, gente? Água não é igual todo mês. Sim. Luz não é igual todo mês. É um custo que é fixo, independente se você vendeu ou não. Perfeito. O fixo significa isso. O variável varia de acordo com a venda. O fixo é fixo independente da venda. Então, por isso que esse nome não é o que você gasta todo mês igual. O valor, tá? o custo, entendeu? O valor é todo mês igual. Né? Tem gente que tem essa confusão. Então, tem que tomar cuidado. Não, é fixo independente da venda. E esse outro ponto que a Raquel falou, isso também é bem comum. Eu escuto muita gente falar, até das pessoas que eu também mentoro, que a gente conversa, os concorrentes, de trabalhar com markup. Qual é o seu markup? Markup é o quanto o pessoal coloca sobre o preço de custo. Eu jogo 50%, eu jogo 100%. E eu também não acho que faça muito sentido esse tipo de aplicação. Esse é um jeito de você querer simplificar ao extremo, só que não necessariamente isso vai te trazer lucro. Funciona, desde que você saiba exatamente quais são todos os seus custos. Só que aí você também precisa saber, às vezes, a quantidade de produtos que você tem, né? Porque às vezes tem produtos que se você jogar X% não vai te trazer lucratividade como outros produtos, né? Porque às vezes, de repente, tem um determinado produto que você compra de outro estado, aí você precisa pagar a diferença de ICMS. Então, assim, se a pessoa definir um único markup para a empresa inteira, muito provavelmente, em algum produto, ela está colocando uma margem muito maior do que deveria, em outro produto ela está tomando prejuízo, né? Tem uma chance grande de estar acontecendo isso, né? Tem chance. Como é que precifica? Você tem que olhar... Eu vou colocar o markup em cima do meu custo. Então, eu comprei lá uma câmera por R$1.000. Vou colocar 50% e vou vender por 1.500. O que é R$1.000? É só a câmera. Você colocou imposto, você colocou gasolina, você colocou frete, você colocou... Tudo. Então, quando você vai colocar markup, não é você colocar em cima do preço da câmera. Porque, às vezes, tem coisa importada, você vai pagar 50% de imposto. Sim. E aí? Já perdeu. Não, e tem impostos esses que o contador te manda, por exemplo, diferença de CMS, manda a GARI depois de 60 dias, se não me engano. E manda fechado. Manda pacotão fechado. Exatamente, você não todas sabe as onde compras que você associou que é daquela compra. Quer dizer, esse é às vezes você teve lucro, mas foi um lucro sem nenhuma inteligência. Provavelmente um lucro menor do que ele poderia ter, né? Então tem problema. Assim, eu quero gastar com imposto? Eu quero pagar cada vez mais impostos. Sim. Monetariamente, cada vez menos na alíquota. Perfeito. Isso significa que eu estou faturando mais. Então, eu quero gastar com imposto. Eu não vou gastar. Mas como é que eu vou fazer isso de uma forma mais otimizada possível? Né? Então, é tentar enxugar na alíquota e não perder esse bonde, porque perdeu. E aí você precifica em cima de um valor errado, então o seu preço também fica errado. Quando você for colocar esse markup, né? Pode colocar o markup, não tem problema. Desde que você tenha certeza que você está colocando markup em cima do custo total do teu negócio. Perfeito. E que esse markup seja suficiente para gerar uma margem de contribuição para pagar seus custos. Perfeito. O Silvano Barbosa coloca aqui no chat se tem, voltando falando da questão do lucro com inteligência, de saber analisar o variável, o fixo, enfim, se tem algum modelo pronto ou pré-pronto para guiar essas análises, onde de repente consegue caçar, vai dar um Google ali, ou entra em contato com a Raquel, que aí ela vai... Pode me mandar um direct que eu te mando, tá, Silvano? Já fala o seu Instagram aí, Raquel. @raquel.roller, tá? Então pode mandar um direct que eu te respondo. Mas só para ajudar, se você der um Google em DRE, legal, que é demonstrativo do resultado do exercício, é uma estrutura contábil que foi feita com base em várias normas e tal. Ela pode muito guiar você nisso, né? A gente usa eu brinco que chamo de DRE gerencial, os contadores ficam loucos comigo. Porque não existe DRE gerencial, teoricamente, na contabilidade. Tá, mas, cara, gerencial, a empresa minha faz do jeito que quiser, sabe? Então, na minha empresa tem DRE gerencial. O que é? Eu pego uma estrutura parecida com a DRE contábil, que segue várias normas e regras e tudo mais, e põe a minha regra ali em cima. Legal. Então, eu uso essa estrutura de faturamento menos custo variável, margem de contribuição, menos custo fixo e a lucro. Legal. Essa é a estrutura que eu creio que funciona super bem. Perfeito. E eu vou encaixando ali dentro. Total. Então, tem várias questões ali no meio do caminho que a DRE contábil prega, ele deu ajustar o contador, né? Para isso eu tenho um contador. Então, na minha empresa eu vou fazer gerencial, que é uma forma como que eu consigo gerenciar melhor meu negócio, como que eu, empresário, vou enxergar melhor o meu resultado, e aí sim eu vou poder tomar uma ação muito mais condizente com a informação que eu preciso, com o resultado melhor. Então, eu consigo enxergar melhor na DRE gerencial. Perfeito, legal. Mas pode usar a estrutura de DRE contábil para se guiar ali. Funciona bem. Sensacional. Bom, e aí a gente falando tudo disso, até a Raquel mesmo comentou dos custos fixos, e ela falou o seu salário
E aí esse é um ponto que eu gosto de falar porque, infelizmente, ainda existe muita confusão e a gente vê negócios não crescerem ou até quebrarem por conta dessa confusão, principalmente nos pequenos negócios, às vezes até no médio negócio a gente vê isso, que é a confusão de dono, de colaborador, de conta da conta no banco física, as despesas físicas da pessoa, dono com a empresa. Fala um pouquinho pra gente dessa definição, dono, o dono que é colaborador, de cada um, o quanto entenderem direito os seus papéis em cada momento tem impacto na questão financeira. Primeiro erro do empreendedor, misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Isso é imperdoável, né? É imperdoável. Ah, mas eu tenho a mesma conta. Não tem problema você ter a mesma conta. Não tem problema você usar o mesmo cartão de crédito. Mas separa no Excel. Sim. Não precisa separar na conta corrente do banco. Às vezes o cara é MEI, tá começando agora, tá meio atropelando ainda, tá usando dinheiro dele. Mas separa no Excel pelo menos. Sim. Separa na sua cabeça. Porque precisa estar separado isso de alguma forma, né? Porque senão você vai estar colocando dinheiro na empresa e não sabe, você está roubando a sua empresa, entre aspas, saqueando a sua empresa e você não está vendo. Verdade. Então precisa estar isso muito separado. Por isso tem CNPJ e CPF. Por isso que existe pessoa física e pessoa jurídica. Já existe isso. A nomenclatura já é diferente, então não pode ser. São pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Você não... É que nem você dá a mesada pro seu filho, depois você vai lá e rapela a conta dele. Não tá certo. É seu filho, você é você. Então, são coisas diferentes. Então, primeira coisa, separa. Tá. Já que você separou, então quem já tá separadinho, bonitinho, quem não separou, separa hoje. Agora. Não espera, eu vou esperar o final do mês. Não, espera só a live acabar e corre lá separar. Já senta no computador, tá no computador vendo a live, então já continua aí, abre Excel e já separa. Porque isso faz muita diferença no negócio. Separou? Então vamos lá. A empresa precisa pagar 2 pessoas. Precisa pagar os funcionários, que são pessoas físicas, e precisa remunerar o dono da empresa. Sim. Como lucro. Pessoa física. Com lucro. O cara é dono da empresa, ele tem direito a receber lucro. Eu, se eu sou dono de uma empresa, se eu tenho uma empresa sem lucro, é uma filantropia de novo. Sim. Que a gente está falando, né? Então, eu, como funcionária da minha empresa, preciso ser remunerada como funcionária. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa, mas eu sou, sei lá, o caixa da empresa, eu faço papel de caixa da empresa, eu preciso ser remunerada como caixa da minha empresa. Se eu faço papel de atendente de telefone da empresa, eu preciso ser remunerada como atendente de telefone da minha empresa. Mesmo sendo a dona. Sim. Eu tenho 2 chapéus ali. Então, o chapéu de funcionário, quanto que eu vou receber? Referente ao meu trabalho de recepcionista, por exemplo. Referente ao meu trabalho de empresário, de dono, de CEO, de presidente. Então, eu sou o presidente da minha empresa. Quanto ganha o presidente de uma empresa? Sim. Daquele porte, tá, gente? Esse é aquele pote. Você olha pode o mercado matar o seu negócio. O mercado paga 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, então vou me pagar isso daí, só que sua empresa não tem capacidade para isso. Aí entra o lado do skin the game do empreendedor. O empreendedor é o tomador do risco. Então, se sua empresa não tem hoje como pagar isso, você não vai receber isso. Mas não é que você não vai receber de acordo teu no caixa da empresa. Não, é que pela sua capacidade financeira, você vai definir um prolabore, um salário mais baixo pro CEO da empresa, que é você. Mas você precisa ter um salário. E isso não é lucro, salário. Né? Isso não é lucro. Não, prolabore é salário. Salário. Em vez de você pagar... Que salário você paga pro cara que é CLT. Sim. Pro cara que é estatutário, que tá lá no contrato social, chama prolabore. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. E tá numa linha ali de funcionário do mesmo jeito. Perfeito. Então, se você for juntar ali, agrupa como funcionário, do mesmo jeito. E aí, beleza, você recebeu seu salário ali como presidente da empresa. Você recebeu lá 8 mil reais, 5 mil reais. Como presidente da empresa. Presidente da empresa. Beleza, agora o dono da empresa precisa ser remunerado também, porque ele tá colocando dinheiro ali, tá colocando recurso risco, ali. Né? Ele precisa ser remunerado com o quê? Com lucro. E aí, do que aí sobrou... o lado do empreendedor, o lado empresário dele precisa ser remunerado com o lucro da empresa. Né? E aí, do que sobrou depois de pagar todas as contas, aí sim o dono pode tirar o lucro. Tem gente que prefere, e eu recomendo sempre, reinvestir um pedaço do lucro na própria empresa. O que é isso? É pegar o dinheiro que sobrou, e aí você compra um equipamento. Não é comprar o equipamento e depois ver quanto sobrou, tá? É esperar sobrar para comprar o equipamento. Sobrou o lucro ali, compra o equipamento. Você define o que fazer. Aí você define o que fazer, que é a melhor dos mundos, que você sai correndo, fazer um crediário lá, pagar em 15 vezes e não saber como receber depois. Faz todo sentido. E esse lucro você tira, um pedaço você reinveste na empresa, um pedaço você tira pro dono da empresa. Para remunerar o risco dele, né? Sim. Porque o risco dele de ter começado um negócio, o risco dele de estar empreendendo ali. De estar empreendendo. Então, obviamente, isso é importante. O dono, ele precisa ser remunerado. O papel empreendedor se remunera apenas com lucro.
O Prolabore é porque ele trabalha na empresa, ele é colaborador da empresa, ele é funcionário da empresa. Se ele um dia, em algum momento, ele é o presidente da empresa, só que tem outra pessoa melhor do que ele para exercer o cargo, seja internamente ou trazendo alguém de fora, cara, você pode trazer esse alguém de fora, sua empresa tem capacidade de pagar o salário dessa pessoa, e você pode deixar de trabalhar na empresa e você ser apenas o dono da empresa. Isso totalmente normal e saudável, né? Aquela frase lá de que o olho do dono que engorda o boi, cara, de verdade, são uma das maiores imbecilidades que as pessoas falam, porque não faz nenhum sentido, né? O que engorda a empresa são as pessoas que trabalham nela, que pode no meio ter um dono ali ou pode não ter o dono. Com diretrizes claras, com metas claras, com objetivo claro, com processo organizado, com tudo mais otimizado. É isso que vai engordar a empresa. O lucro vai me engordar quando tiver um processo otimizado. Legal. E aí a definição do Prolabore, né? Você falou sobre o que você orienta? Porque, ok, se fosse ser mais simplista ou mais usar padrão de mercado, seria você olhar qual é o cargo que você vai exercer, você olha no mercado o que o mercado paga em média para aquele cargo e você remuneraria, que é como você faz quando você vai contratar alguém. Ah, preciso contratar um vendedor, tá? Qual é a capacidade da empresa? Mas você olha o que tem no mercado, porque não adianta você pagar muito menos ou muito mais, você precisa olhar um pouco do que está no mercado. Mas na questão do dono, a gente falou, o risco é dele. Então ele é o cara que pode, de repente, deve se sujeitar, de repente, a trabalhar por um salário um pouco menor do que o do mercado, porque o foco do empresário não tem que ser ganhar através do Prolabore, o foco dele tem que ser através do lucro da empresa crescer, do equity, de outras coisas que a gente certamente vai falar aqui nos próximos episódios. Mas como definir um Prolabore? Como que você orienta uma definição de Prolabore quando a empresa está lá sofrendo, lutando para crescendo aos poucos? O que você imagina? Você pergunta para quem manda na empresa. Tá. Sabe quem manda na empresa? Eu sei que é. Posso falar? Pode. Ver se eu aprendi de jeito. É o caixa. É o caixa. Ninguém manda mais uma empresa do que o caixa. Não, o dono manda na empresa até o caixa falar não pode. Perfeito. Então, você pergunta pro caixa. Você tem caixa? Se você tiver caixa, está gerando caixa, tem dinheiro, tem lucratividade, tem margem de lucro suficiente para você poder pagar um salário compatível com o mercado, pô, legal você receber compatível com o mercado. Então, se você é o instalador da empresa, se você tá ali fazendo, sei lá, vendendo, você vai receber de acordo com os teus pares ali que estão vendendo também. Sim. Então, se o teu caixa te permite isso, legal, faça isso, porque é importante estar remunerando o seu valor ao mesmo nível de mercado. Se o teu caixa não permite, aí, amigo, tem que espremer você mesmo. Aí dá uma... Então pergunta pro caixa, o caixa pode, o caixa libera? Então o caixa tá liberado, então beleza, então você paga. Legal, sensacional. Acho que isso faz muito sentido. E um ponto só, nem é tanto financeiro, mas só um parênteses aqui, é do empresário também saber as competências dele, né? Porque não é porque ele é dono que ele tem que ser o CEO da empresa, ele tem que... Não, necessariamente. Às vezes você é um ótimo vendedor, por exemplo. Então vai vender e contrata outro para ser o presidente da empresa e tá tudo certo. Não é porque você é dono que é você que tem que mandar em tudo, não, né? Quem tem que... A definição dos cargos tem que estar ligada à competência, né, das pessoas, né? E se você quer crescer também, você vai ter que ter gente boa ali embaixo de você. Muitas vezes, aliás, eu sugiro quase sempre, ser gente melhor que você. Perfeito. Então você tem que ter um vendedor melhor que você, você tem que ter um financeiro melhor que você, tem que ter um RH melhor que você, tem que ter um presidente melhor que você. Então buscar pessoas melhores que você para fazer sua empresa ir para outro patamar. Se você pegar só gente pior que você ali, a empresa vai ser sempre pior que você. Então, tem que puxar a empresa para cima. Se quer evoluir, quer trazer mais resultado, traz gente boa pro negócio. Às vezes, eu vou pagar mais baratinho ali, porque a economia é boa, que às vezes uma pessoa vai ganhar R$1.000 a mais, vai trazer R$10.000 a mais de lucro para você. Então, isso é bem importante. Então, vale a pena entender, às vezes... É um desafio, não é fácil para o empreendedor tomar essa decisão, mas precisa estar atento a isso. Né? Por isso que eu falo, olha para os teus resultados toda semana. Se você está olhando, você vai falar assim... Conforme você vai olhando, você vai aprendendo e vai maturando esse assunto. Então, daqui 2 meses, você está olhando toda semana, já vai ser diferente a sua análise da primeira vez que você fez. Legal. Você vai estar maturado isso. E você, daqui a pouco, vai conseguir bater o olho e falar assim, se eu trouxer um vendedor a R$2.000, ele vai me vender, sei lá, vai me trazer 10 mil de lucro. Agora, se eu trouxer um vendedor de R$4.000, que é o dobro, eu acho que ele me traz 50 mil de lucro. Pô. Proporcionalmente é muito mais Eu legal. prefiro pagar R$2.000 a mais e trazer um cara 5 vezes... Pagar o dobro pro cara, ele vai me trazer 5 vezes mais de lucro. Perfeito. Então, com o tempo, com a maturidade do empresário, como empresário na gestão, ele vai conseguir aplicar isso e vai...
assim, é automático. Se você faz toda semana, Vai desenvolvendo o feeling vai desenvolvendo disso, o né? feeling disso. Legal. Ah, mas eu já tenho super feeling do meu negócio. Cara, mas você tá com feeling com base na tua vivência. E o feeling com os números? Feeling É em outro cima dos feeling. números, né? Eu brinco que, sabe aquele amigo sincerão que fala, pô, cara, você vacilou hoje? Sei. Aquele cara que dá tapa na cara que você tá Caixa faz precisando. isso. O número faz isso. O número é aquele amigo sincerão que vai te falar real, vai doer, vai te parabenizar quando você tá bem, vai brigar com você quando você estiver mal. Então é aquele amigo sincerão que todo mundo precisa ter no negócio. Boa. E o número te dá as respostas. Boa comparação. Ó, o Alan Silva, ele coloca aqui que o mercado contábil hoje não orienta o pequeno empreendedor para gestão. Infelizmente, não estão atentos. Aí, infelizmente, tem muito isso, contabilidades focadas são geradores de guia. Cada vez mais a gente precisa, eu oriento, sugiro que todo mundo faça essa reflexão de buscar cada vez mais fornecedores que consigam ser estratégicos para os seus Agregar negócios, valor pro que teu agreguem negócio, valor. né? Porque assim, o contador só para pegar e te mandar as guias no final do mês, as guias que você tem que pagar, ok, você precisa ter isso, mas também não fique esperando muitas coisas dele, não. Talvez entre o exemplo que você falou, talvez faça mais sentido gastar um pouquinho mais com contabilidade, mas uma contabilidade que seja estratégica. Isso. Não é simples, não é fácil essa definição, porque às vezes você já está naquela rotina acostumado e tal, mas realmente aquele contador que tem a mentalidade de ser um gerador de guia, ele não vai te dar nenhum apoio na questão estratégica. Porque às vezes nem ele sabe o que tá fazendo Nem ele direito, sabe, né? exatamente. Então, assim, da mesma forma que a gente tem há pessoas profissionais em todos os setores que sabem e os que não sabem o que estão fazendo, na contabilidade também tem. E são coisas diferentes. Uma coisa Não é você é? saber as regras contábeis, outra coisa é A você fazer burocracia, né? gestão de dinheiro. São coisas completamente diferentes. Né? São coisas diferentes. Uma coisa é você fazer a burocracia, o beabá, e o processo. Tem que pagar essa guia, pagar essa guia, pagar essa guia, imposto é isso. Não. E não é disso que a gente está falando hoje aqui no programa. Né? Não, você precisa fazer isso. Você precisa de uma pessoa fazendo isso. Agora, se essa pessoa que faz isso pra você também te ajuda a enxergar de uma forma diferente, Legal. ou então se essa pessoa faz só guia, tá tudo bem, você tá confortável com isso. Aí cabe a você Aí cabe a você. desenvolver nas outras. Exatamente. Assim, você tem que ter essa ponderação, senão você vai fazendo tudo no automático e não vai gerar retorno. O automático custa caro. Perfeito. Né? Você vai Verdade. fazendo as coisas automáticas sem perceber direito, e vai te custar caro aonde? Lá no teu lucro. de Você novo. acha que está sendo barato, mas essa conta vai chegar. Vai chegar. Então tem que fazer gestão. Assim, não tem como não ter gestão. Hoje o mercado está muito competitivo. E com as questões das redes sociais, Briga das por pequenas startups, margens. as brigas são pequenas, então é a confiança, o relacionamento ali. Então, se você tá vacilando ali 2, 3% de margem, cara, isso pode fazer um estrago lá na frente. Verdade. Um estrago. Concordo total. Raquel, a gente tá chegando no finalzinho do episódio. A galera com certeza tá curtindo. A galera certa aí em casa acabou de falar isso. Mas queria passar bem rapidinho. A gente certamente vai depois pensar em ter outro episódio e tudo mais. Mas fala um pouquinho de fluxo de caixa. O que dá pra fazer um pitchzinho sobre fluxo de caixa? Fluxo de caixa, minha concepção, tá, gente? É olhar pra frente. Olhar pra trás é resultado. Fluxo de caixa é você olhar de hoje pra frente. Legal. Então, tem que olhar, e fluxo de caixa é importante. Ele é diário. Não dá pra você fazer semanal ou mensal. Legal. Gente, ó, gravem isso, porque eu tenho certeza que muito pouca gente, ou quase ninguém, tem a disciplina e o cuidado e o zelo de cuidar diariamente disso. Tem que ser diário, porque assim, se eu fecho o mês, eu posso fechar o mês no positivo. Mas eu tive que pagar a conta no dia 2 e eu vou receber no dia 28. Então, fechou o mês, beleza, eu fechei positivo, mas eu fiquei ali 26 dias sangrando. Então, como é que eu vou pagar essa conta do dia 2? Eu não tinha de onde sangrar, É. usei algum recurso de cheque especial, de não sei o que tem, e isso E me virou custa. custo. Virou custo. Então, se eu vou pagar no dia 2 e eu vou receber só no dia 28, eu vou enxergar que eu tenho 26 dias de buraco. Se eu tô projetando pra frente, sei lá, 3 meses pra frente, e vejo que esse buraco vai acontecer daqui a um mês, eu já consigo hoje Tomar uma ação. tomar uma ação que vai me custar muito mais barato. Posso antecipar uma duplicata, que é mais barato do que eu pagar juros do cheque especial, por exemplo. Sim. Se eu tô vendo ali que eu vou ter 8 dias de problema na meu caixa daqui a um mês, eu falo, bom, meu cheque especial é de 12 dies. Então, eu vou arriscar, posso tomar a decisão hoje de arriscar esses 8 dias no cheque especial, que é sem juros. Aí eu falei, não, mas esse cliente, aquele cliente que vai receber no 8º dia, por exemplo, é aquele cliente que demora para pagar, que sempre atrasa. Não é certo o Não é pagamento certo. dele. Então, não vou contar com isso, não. Então, eu já vou hoje buscar antecipar a duplicata desse cliente para pagar minha fatura. Então, o fluxo de caixa, ele é sempre para frente. Minha sugestão, 3 meses. Pelo menos 3 meses. Atualizando Se você diariamente. se você tiver um giro mais longo, um fluxo mais longo, coloca mais tempo. Ah, você divide muita coisa em 10 vezes. Põe 10 vezes, 10 meses ali pra frente. Todo dia a dia, planilha tem que ter dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. E atualizar todo dia.
Porque vai flutuando. Se você não quer atualizar todo dia, você tá vendo a projeção ali, que você vai ter um mês de tranquilidade, faz isso naquela semana, naquelas 2 horinhas por semana que você vai fazer. E aí você olha toda semana, quando você tem caixa sobrando, você tem fôlego ali. Legal. E aí você fala, não, posso esperar uma semana que não vai dar BO. Então aí você faz, você tem caixa, beleza. Agora, se você tá com caixa mais apertadinho, aí, amigo, é todo dia. Diário. Todo Perfeito. Isso é importante, gente, porque assim, o dinheiro custa, né? Então é o que, se você foi lá, no exemplo que a Raquel disse, você pagou, teve o custo no dia 2, só vai receber dia 28, esses 26 dias que você vai precisar buscar o dinheiro, ele tem um custo, né? Só que tem meios de esse dinheiro ficar mais barato, outros de ele ficar muito caro. Normalmente aquele que é mais cômodo custa mais caro, aquele que mais emergencial é mais caro. Emergencial é mais caro. Então, se você tem essa previsibilidade, a chance de você gastar menos com juros é maior. Que é onde acontece. De repente, você foi lá, fez uma venda, margem de contribuição de 10, de 15, falou, legal, tô feliz, só que depois você gastou 8 de juros. Recurso. Aí quando você vai ver, sobrou 5 de margem de contribuição, você tira seus custos fixos, você teve prejuízo. E aí é onde você fala, mas como que se eu vendi por 100, gastei 80, 85 para entregar esse projeto, como eu tive prejuízo? Por conta disso, porque depois você gastou, além de você ter seus custos fixos, você gastou com custo financeiro e teve prejuízo sim. Por uma emergência que você não foi falar de gestão. Assim, a gestão ela é muito importante. O que é a gestão? Isso é você ser organizado e olhar todos os números, olhar as suas informações, se programar, se planejar. Isso é gestão. Inclusive, deixa eu trazer um presente, que é um planner do empresário inteligente aqui. Olha isso, galera. Que é uma forma de você fazer gestão aí no dia a dia, semana a semana no seu negócio. Então traz aí um pouquinho. E você que desenvolveu? Eu que montei, ele inteirinho, com muito carinho. Pode abrir, é seu. Legal. Então eu montei ele inteiro, até a parte de técnica, a parte de... Olha isso, galera, até com uma dedicatória. Que especial. Bacana. Obrigado, Raquel. E aí a ideia é realmente você poder programar o seu ano. Então, o planner anual. Então, ele vai te ajudar a programar o seu ano. Sensacional. Não só para o seu negócio, mas para você se desenvolver também. E aí você acompanhar semana a semana o que você pode fazer para fazer o que você realmente planejou. Então, isso é fazer com inteligência. Você programar e acompanhando se você está no caminho correto ali ao longo do ano e ajustando quando precisa. Tomar as melhores decisões. Sensacional, galera. Eu creio que hoje a gente conseguiu falar bastante sobre esse mundo de finanças, como você de fato conseguir ter lucro no seu negócio e lucro inteligente, que você saiba, você soube que você vai ter lucro, né? É sensacional. Até o Alan Silva coloca aqui, Raquel, que a sua linguagem é perfeita e clara. Ajuda bastante a galera a se organizar e crescer financeiramente aí. Que boa, Alan. Obrigada. Bastante aí. Bom, e a gente tá chegando ao final desse bate-papo incrível. Como o pessoal te encontra, como o pessoal de repente pode buscar um apoio seu. Fala aí, qual que é seu? E se você quiser alguma mensagem final também, fica à vontade. Hoje a forma mais fácil de me achar é no Instagram. Legal. Que é onde eu tô realmente atuante, eu respondo meus directs, então procura lá, raquel.roller, que eu acho que vai... É onde você consegue pegar muito conteúdo disso que eu tô falando, tem meus vídeos lá, pode mandar pergunta, pode mandar direct que eu vou respondendo. Então me procura lá, @raquel.roller no Instagram, é a melhor forma de me achar hoje, né? Então... vai lá, que você vai ter muita coisa boa pro teu negócio. E assim, gente, o recado aqui olha seus números. Olha pro teu negócio. Você não precisa olhar pra concorrência e ver o que ela tá fazendo. Você não precisa olhar pro mercado, o que ele tá fazendo. Olha pra tua empresa, dentro da sua casa, ali. Tem muita coisa pra ajustar que pode fazer muita, muita diferença no seu negócio, na sustentabilidade do seu negócio, no futuro do seu negócio. E realmente fazer você ter a sua empresa crescendo, evoluindo cada vez mais, olhando só para dentro de casa. Faz muita diferença. Legal. Sensacional. Raquel, obrigado por ter topado esse convite, obrigado por ter estado com a gente aqui, compartilhando aí diversos ensinamentos. Obrigado a todos vocês que passaram no chat aqui. Acabei nem mencionando todo mundo, porque o papo realmente hoje foi sensacional, mas vou mandar um abraço aqui para o Alan Silva, o Silvano, o Sérgio Turisco, o Gabriel Mendes, Pedro Borges, o Adalberto Fonseca, o meu pai acompanhou certamente. Adalberto, obrigado. Se liga no prestígio na questão financeira. O Marcos Paiva, o Alexandre Fontolan, a Nájila Colombo, minha noiva, também acompanhando. Certamente foi para te ver, Raquel. Foi para ganhar conhecimentos e entender cada vez mais esse mundo. Bom, e falar com a Raquel é sempre uma aula bastante interessante de como a gente conseguir fazer os nossos negócios serem lucrativos de fato, serem lucrativos com inteligência. Obrigado, Raquel. Obrigada a você pelo convite. Valeu. Obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando, Integrando Segurança, toda quarta-feira, 8 horas da manhã, aqui no canal do CT Hub. Um abraço. Tchau, tchau.